aqui. Eu queria chamar o pastor André Rezende para passar logo a palavra para ele. Já pode vir? Já está tudo certo aí? Já? Então venha, por favor. Amém. Ele é lá de Minas Gerais, das Minas Gerais. Ele já anda por aqui há muito tempo, não é da agora não, né? Sempre ele está fazendo conferência com a gente aqui, mas ele é de Minas, né? E é um companheiro que a Igreja Quadrangular tem de conferência quando a gente precisa. E ele foi bem lembrado quando se pensou, quem é que a gente vai trazer para pregar para nós aqui? Aí se pensou nele, e eu quero dizer que para mim é uma satisfação tê-lo aqui conosco, né? Nessa noite, o fato de saber que Deus sempre usa você para nos fazer a gente descobrir uma série de coisas, né? E se situar legal para Deus se agradar da gente. E eu quero que você se sinta totalmente à vontade aqui no nosso meio, tá bom? Eu vou só fazer uma oração. Senhor Jesus, neste momento nós estamos na Tua presença. Te louvamos por tudo, Deus. Te louvamos pela vida. Todo mundo que está aqui, Deus, venceu aquela fase difícil da vida, Deus. Quando nós perdemos tantas pessoas naquele período, Deus, tão forte da Covid, que levou amigos, que levou pessoas próximas, mas nós que estamos aqui somos sobreviventes, Deus. Ninguém que está aqui, eu declaro de uma forma profética, Deus, que nenhuma das pessoas que estão aqui desta noite, nenhum dos seus familiares, terão suas vidas ceifadas por conta desse vírus, dessa doença estranha que abateu a vida de tantas pessoas nesse planeta que nós vivemos. E nós te louvamos por isso, Deus, pela vida. Aproveitamos, Deus, e pedimos que a Tua bênção seja sobre nós e que o Teu Espírito, de uma maneira muito especial, seja sobre a vida do pastor André Rezende, para que ele traga a palavra para nós e nos dê entendimento daquilo que não entendemos. Que ele tenha a Tua bênção, Deus, assim como todos os que estão aqui presentes nesta noite, no nome de Jesus. Amém, amém. Amém? Fique à vontade. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Agradecer muito o privilégio e a honra de poder servi-los. Tenho o pastor Paulo Guilherme como um referencial. Isso não é de hoje. Falo sobre isso e tenho tremenda admiração. Aqui é a minha primeira vez aqui, embora eu já conheço vocês de ouvir falar, porque o pastor Paulo sempre conversa sobre a EQ Península. Quem aqui nunca tinha me visto? Quem já me conhece? Pouquíssimas pessoas, né? Muito bem. Antes de você sentar, então, olha, deixa eu fazer alguns elogios. Que igreja linda, gente. Meu Deus, que igreja linda. Eu vou até continuar. Que povo bonito vocês são, viu? Sério, gente maravilhosa. E que pastor abençoado vocês têm também, gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez? Levante uma das mãos. Senhor Jesus, por favor, fala conosco. Queremos muito e precisamos ouvir a Tua voz. Muito obrigado por esses 9 anos de existência desta igreja. E peço que o Senhor cele um novo tempo em nossas vidas para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Bem, antes de você sentar, deixa eu te dar um aviso. Pegue tudo, anote o que você puder. O que você vai aprender aqui não é um experimento, não é um laboratório. Já tem funcionado mais de 2 décadas ensinando isso pelo Brasil e as igrejas estão fortalecidas. Então, aproveite o máximo no nome de Jesus. E de vez em quando, se você quiser dar um glória a Deus, aleluia, eu acho que está podendo. Vamos combinar um negócio? Está podendo falar amém? Pode dar glória a Deus? Então faz o seguinte, quando vier alguma coisa boa do altar, você glorifica. E quando você não entender, você fala amém do mesmo jeito. Eu vou pensar que você entendeu e Deus abençoa. Ok? Combinado? Vamos treinar. Deus vai te abençoar hoje. Sua vida nunca mais será a mesma. Pode soltar a voz, viu? Vamos lá? Muito bem. Se assente. E as pessoas me conhecem. Eu vou começar da seguinte forma. A Bíblia é o livro da aliança.
A Bíblia é composta por duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. Testamento é uma aliança, então fala da antiga e da nova aliança. O nosso livro, que é Regra de Fé e Prática, ele é um livro da aliança. A gente canta de aliança, a gente lê da aliança e a gente ainda é fraco na aliança. Mas Deus fará algo em nossas vidas. Deus lhe trouxe aqui com um propósito. E esses dias que nós teremos juntos será um aprofundar nos relacionamentos de aliança com Deus, com a igreja local e com as nossas autoridades, em nome de Jesus. Cadê um crente aqui para me ajudar? Aleluia! Vamos lá. É assim, gente. Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a aliança já está no primeiro versículo da Bíblia. Talvez você me pergunte, mas pastor, onde está a aliança? No princípio criou Deus os céus e a terra. Pois é, a aliança está inserida na palavra Deus. A palavra Deus nesse versículo é Elohim. E Elohim no hebraico é o Deus único no plural. O hebraico tem esse poder. Nós somos um povo monoteísta, ou seja, cremos em um único Deus, mas o hebraico coloca esse único como plural. Isso mostra a aliança na essência do nosso Deus. Oh, meu Deus do céu, isso é lindo, porque a Bíblia por diversas vezes diz, a oração de Jesus em João 17, ele ora assim: Pai, eu lhe peço que eles sejam um, como eu e tu, ó Pai, somos um. Porque quando a gente conseguir isso, o mundo crerá que o Senhor me enviou. Olha só, e ele ora duas vezes pedindo isso no mesmo capítulo 17, que o povo aprenda a ser um. Porque quando o povo é um, o mundo lá fora é uma senha, gente. Na nossa unidade tem um avivamento escondido. Quando a gente se une, o povo começa a vir aos montes. Quando a gente concorda, ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, estarei no meio deles. Ele também disse: se 2 na terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se ela é concedida por meu Pai que está no céu. Então, há uma bênção na nossa unidade. Diga, há uma bênção na nossa unidade. Então a Bíblia já começa falando de aliança. Agora, o versículo de número 26 do mesmo capítulo diz assim, antes dos 2 pontos, diz assim: e disse Deus. Bom, vamos lá. Então Deus disse, na versão corrigida, né? Então Deus disse, isso está no singular. Ok? Então não está. Então disseram os deuses. Não, está então, disse Deus. Pronto. Vamos lá. Agora, depois dos 2 pontos, lê para mim. Espera aí, parou, agora está no plural. Antes dos 2 pontos está no singular. E ele não disse façamos com os anjos. Ele disse na figura do Elohim, o Deus único no plural. Eu estou te provando que é Ele agindo numa pluralidade e numa unidade. Isso é aliança. O desafio nosso é conseguir ser um com gente tão diferente. Eu descobri que toda igreja tem um doidinho. Aqui também tem? Toda igreja tem. Quem é o doidinho da igreja aqui? Toda igreja tem um doidinho. Toda igreja tem uma patricinha cebosa. Você fala com ela, faz beiço, vira os olhos. Toda igreja tem um santão. Está todo mundo contando piada, ele passa. Vocês estão tudo em pecado aí, viu? Toda igreja, gente. O nosso desafio é a gente conseguir ser um com os diferentes. Porque é fácil relacionar com quem eu gosto. O desafio é Jesus manter aquela equipe unida, com tanta gente diferente. É Davi numa caverna com 400 homens diferentes e conseguir manter uma unidade. E nós vamos conseguir.
Nós vamos conseguir. Muito bem. Você consegue ver a sombra da sua mão? Estende a mão para frente e olha para a sombra dela. Agora, olhando para a sombra da sua mão no chão, estende a mão e olha para a sombra. Isso faz parte da mensagem, tá? Eu vou te dar alguns comandos, você obedece. Mexe para o lado direito, olhando para a sombra. Mexe para o lado esquerdo. Mexe rápido, devagarzinho. Parou, olha para mim. O que mexeu? A sua mão ou a sombra? Oi? A sua mão ou a sombra? Os dois, irmão, pelo amor de Deus. Se você mexer a mão, a sombra ficar parado, corre daqui. Claro que mexeu os dois. Mas por que eu estou falando isso? Porque o versículo 26 diz: façamos o homem a nossa. A palavra imagem no original é tsel ou tselen, que significa sombra. Então Deus disse: façamos o homem a nossa. Pergunta: quando você mexeu para o lado direito, a sombra obedeceu? Mexeu rápido, ela foi rápido? Quando você mexeu para o lado esquerdo, ela obedeceu? Pois é, e Deus te fez a sombra dele. A sua sombra não questiona. Quando você move, ela obedece o seu movimento. E Deus não tem uma sombra senão você. Você não é sombra de um objeto nem de um animal. Você é a sombra do Deus Todo-Poderoso. Vamos aplaudir para o Rei dos Reis. Tem que aplaudir glorificando, irmão. Aí, veja bem, a sombra que você moveu da sua mão, ela lhe obedece porque ela não tem vontade própria. Mas Deus nos fez a sombra dele e não tirou da gente a vontade. Sabe por quê? É porque Deus gosta de sacrifício. Para continuar em uma aliança, Deus ser a sombra do Todo-Poderoso, será preciso em algum momento eu sacrificar a minha vontade para fazer a dele. Por exemplo, você venceu alguma coisa para poder estar aqui. Alguém talvez está cansado do dia, tomou um banho rápido e veio para cá, mas a vontade verdadeira era ficar em casa. Era ficar em casa, era fazer uma comidinha simples, comer e descansar. Mas você sacrificou, e quando você sacrifica, você ganha diante de Deus, porque sacrifício é uma voz que o céu escuta. Agora veja, vontade do homem, nem sempre, na verdade, na maior parte das vezes, está contra o querer de Deus, o mover de Deus. E para que eu continue sendo a sombra de Deus, eu vou precisar sacrificar. Vou te provar. Jesus veio à terra 100% homem. E quem nega isso é o espírito do anticristo, porque ele veio em carne para salvar a humanidade. Ele não se transformou em demônio para salvar espírito, ele se transformou em homem para salvar a humanidade. Agora veja, como homem, ele precisava ser a sombra do Deus Todo-Poderoso. Em algum momento a vontade dele ia ser contrária de Deus. E no Getsemane a gente vê um exemplo disso. Ele ora assim: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. Porque não era a vontade dele. Gente, olha aqui para mim. Não era a vontade de Jesus sofrer e nem morrer. Quem quer morrer está doente. Quem quer sofrer é masoquista. Isso prova. Todos os psiquiatras e psicólogos, quando estudam o comportamento de Jesus, chegam à conclusão que ele tinha saúde perfeita quando foi para o sacrifício. Ele não foi desgostoso com a vida, ele não foi amargurado com uma situação, ele foi consciente, sabedor de que ele não queria, mas precisava. Ei, gente de Deus não faz o que quer, faz o que precisa. Eu vou melhorar, quem tem aliança não faz o que quer, faz o que precisa ser feito. Aí, entendendo, pastor, mas onde é que está a aliança aqui? Vou te explicar. Porque eu primeiro tenho que entender uma aliança com Deus. Se a minha aliança com Deus estiver bem, meu irmão, minha aliança com a autoridade, minha aliança com a minha igreja, tudo vai bem. E eu preciso ser a sombra dele.
Se eu sou a sombra dele, eu não me envolvo em rebelião. Se eu sou a sombra dele, eu não estou em rodinha de fofoca. Se eu sou a sombra dele, eu respeito a autoridade. Se eu sou a sombra dele, eu estou onde ele está, onde ele quer. Muito bem, agora, olha que privilégio. Porém, eu quero pedir, por favor, tem como me ajudar? Eu preciso de 5 homens aqui, comigo, rapidinho, mas só se for homem. Se tiver na dúvida, não precisa vir não. 5 homens aqui. Tá faltando, gente, tá faltando. Brotou, beleza. Muito bem, fiquem alinhados aqui, junto a mim, encosta o ombro um no outro. Muito bem. Agora, gente, havia uma aliança. Enquanto isso, você vai abrir a sua Bíblia no Salmo 121. Havia uma aliança. Olha para mim aqui. Eu estou dentro do enquadro aqui ainda? Bom, olha para mim. Vamos imaginar um repórter no balcão. Ele é o âncora de uma reportagem. E ele está com a tela dividida. Atenção, tela dividida. E ele diz assim: agora nós vamos falar com o nosso correspondente lá da Itália. Aí, muito bem, ele para de falar. Do outro lado da tela tem um indivíduo assim, boa noite. Aquele atraso entre o corte de um e o começo do outro se chama delay. Atenção, delay literalmente no inglês significa atraso, retardamento. O mundo digital ainda tem um delay em algumas situações. Agora veja, a sua sombra atrasou? Não. A sua sombra atrasou quando você mexeu? Não. Quem é que gosta de chegar atrasado para o culto, hein? Tem gente que é atrasado para o apelo. O pastor está pregando há 9 anos e o cara ainda não se entregou totalmente. Tem gente que entrega a vida a Jesus parcelado a prestação, parece até prestação da Caixa Econômica Federal, 30 anos para pagar. Ei, deixa eu te dizer, você precisa tirar o delay da sua vida. Deus se moveu, vai, fez um apelo, entrega. É importante que não tenhamos um atraso na nossa vida espiritual. Amém, meu povo? Glória a Deus. Vamos lá. Agora, havia uma aliança com a linha de frente de Israel quando o Salmo 121 foi escrito. Salmo 121 é um salmo de romagem. Toda vez que você lê no título, salmo de romagem significa, é salmo para ir andando na direção de Jerusalém. São canções, não é para o louvor do culto, mas é para ir andando na direção de Jerusalém. No caminho a gente vai adorando com esse salmo. Pronto. E a aliança da linha de frente, segurem por favor um escudo na mão esquerda. Isso. Agora uma espada lá embaixo na mão direita. Muito bem. Eu tenho aqui comigo alguma irmãzinha magricela, mas que come mais do que pedreiro que bateu laje. Quem que é essa irmã aqui, hein? É ela? Corre, querida, corre aqui, minha santa. Pronto. Aí, ela come bem. Já casou? É esposa do pastor Mateus. Vou orar para o seu esposo prosperar muito. Deus do céu. Muito bem, como é seu nome, querida? Winnie, isso. Fique aqui, pronto. Agora, vamos lá, gente. Segura uma lança na sua mão. Pronto. Agora, olha essa cena, isso é importante para você ver. É uma encenação simples, mas muito rica e importante. Esses homens são a linha de frente. Atrás dele, encostado nas costas, tem um, e assim sucessivamente até a última fileira. Israel não precisava de uma explicação, nós precisamos, porque todos os homens que estavam atrás deles sabiam como funcionava a aliança. As mulheres sabiam, os adolescentes sabiam. Então eles só cantavam e está resolvido, porque todos entendiam. Ou seja, tudo que era arremessado contra eles, o soldado da direita protegiu da esquerda. Olha só, o escudo não é para ele, o escudo é para o companheiro. A Winnie vai lançar. Nosso Deus, olha como é que ela vai lançar. Ela está espetando o trem. Vamos lá. Agora, quando ela jogar, vocês vão defender o companheiro. Muito bem? Winnie, me ajuda? Pode jogar. Pronto, parem assim, parem lá defendendo. Obrigado, querida, muito obrigado. Tem que comer alguma coisa pelo esforço que fez. Agora, olha só, gente. Pronto.
Quando eu estou falando isso, eu não estou falando de uma jovem simples, com pouca força física, jogando uma lança imaginária. Eu estou falando de guerreiros mandando flechas e lanças na direção deles. Isso significa que eu perco a vida para proteger o meu irmão. Quando eu protejo ele, eu fico desprotegido. Mas eu confio 100% que o outro me protegerá. Olha que aliança, valendo vida. Se alguém da linha de frente caísse, o próximo que assumia, já assumia sabendo: meu escudo parou de ser meu, ele agora é do meu companheiro. Que coisa, irmãos. Agora, por favor, me diga aqui qual é o único que ficou sem proteção. Oi? A sua Bíblia diz no Salmo 121, não, esse aqui tem que aplaudir demais, irmão. Salmo 121 diz: o Senhor será a tua sombra, a tua direita. Aqui, meu Deus do céu, irmãos. Sabe por quê? Oh, meu Deus, preste atenção. Quantos gostariam de ter a proteção do Todo-Poderoso? Você está cuidando de quem? É porque a aliança de ter o Todo-Poderoso sendo a sombra à direita, na linha de frente, é para quem cuida do irmão. Se você está cuidando de alguém, não precisa orar, ele vai te proteger. Se você não cuida de ninguém, não adianta orar, porque você não terá proteção. A proteção da aliança do Todo-Poderoso está vinculada ao cuidado que eu tenho por alguém, a ligar para alguém, a trazer alguém para o culto, a encher a igreja, a ir atrás daquele que está enfermo ou fraco na fé e levantar essa pessoa. Pronto, fiz isso, já era, está resolvido. Muito bem? Então entenderam essa aliança? Muito bem, muito obrigado, gente. Vamos lá. Pensou que ia morrer, né? Todo-Poderoso está te protegendo. Gente, agora por favor, vamos entender uma coisa. E eu paro essa primeira parte para a gente poder prosseguir, tá bom? Tira a bolsa do colo, porque a gente vai ter que aplaudir de pé daqui a pouco. Segura, irmão, segura. Nós somos a sombra do Deus Todo-Poderoso, e isso é um privilégio. Você pensa? A sombra de Deus é o seu povo. Muito bem. Agora, irmão, para eu ser a sombra do Todo-Poderoso, uma coisa, eu preciso sacrificar minha vontade para estar na dele. Pronto, a aliança está feita. Agora, aí é muito forte, porque quando eu protejo alguém, aí o Todo-Poderoso é que vem ser a minha sombra, a minha direita para me proteger. Tem que aplaudir de pé, irmãos, isso aqui é muito lindo. Pode glorificar e aplaudir bem forte, porque Ele é digno de honra, Ele é a nossa sombra, Ele é o nosso protetor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Vamos assentar? Bem, eu quero só fazer alguns anúncios aqui, para entrar numa outra parte. Tem como projetar para mim ali o CTA? Deixa eu explicar para vocês o que é o CTA, gente. CTA é a capacitação tática dos aliançados. Capacitação é o mesmo que habilitação. Tático é um termo militar usado para pessoas que são preparadas para situações complexas. E aliançado é você. Então, nesse caso, toda pessoa que estará nessa capacitação de 4 dias, elas serão feitas agentes da aliança na geografia onde congregam. Elas estarão ali para fazer a aliança valer a pena. Isso aqui é algo assim para mestres da aliança. Você quer abrir uma classe na sua igreja para ensinar a aliança? É importante. Pastores auxiliares, empresários, tudo, irmãos, o CTA é muito importante para a vida de todos nós. Nós tivemos agora em abril, uma turma, e esse ano essa é a segunda turma do CTA, segunda edição, e eu gostaria muito de ter alguns de vocês no CTA. Pronto, a inscrição do CTA, ela está aberta no meu Instagram, vou passar para vocês daqui a pouco,
você pode parcelar, mas já está incluso 4 diárias do hotel, café da manhã, almoço, café da tarde, janta, e quando a gente passa do horário, vem um lanchinho, café, algumas coisas, ou seja, é um nível 4 estrelas, onde você não tem fila de banho, nada disso, porque a gente precisa de tempo para poder mergulhar fundo na aliança. O que eu demorei 20 anos para aprender, eu vou estar passando em 4 dias. 20 anos! E olha que só tem um homem que me ganha em enfrentar rebelião nessa terra, é o Moisés da Bíblia, eu estou em segundo lugar. Muita gente ruim na minha vida, irmãos. Tinha gente tão criativa de ruim que o demônio falava, como que eu não tive essa ideia? Então, aqui você vai aprender tudo isso. Segunda projeção é o Encontro Nacional dos Aliançados. Esse aí, gente, olha, do dia 16 a 18 de setembro, são igrejas que eu vou fazer o Aliançados, igual aqui, reúne caravanas de jovens, adolescentes, homens, mulheres, e mandam para lá. Cabem 1.500 pessoas acampadas num local. Todos os anos a gente faz, reunindo aliançados do Pará, de Manaus, do Rio Grande do Sul, do Espírito Santo, Rio de Janeiro, de todos os lugares, para a gente estar ali, fortalecendo tudo que a gente aprendeu de aliança para não se perder, tá bom? Isso. E aí você pode fazer a inscrição para os dois no meu Instagram. Pega o seu celular um pouquinho, eu vou te ajudar agora. Depois vocês vão me pedir mesmo. Pega o celular, vai na lupinha, ou então tira a foto aqui que depois você faz, tá? Vai na lupinha, busca pr.andrerezende, segue e ativa todas as notificações, porque tem alguma coisa que presta ali, viu? Eu prometo para vocês que não vai ter dancinha. Porque tem gente seguindo o seu Instagram de dancinha. Não, aqui não, você todos os dias aprenderá a ser um crente melhor e honrando a sua igreja local e o seu pastor. Todos os dias. Todos os dias. O que falam aí, porque tem uma coisa diferente, viu, gente? Existem pessoas que são notadas, são notáveis, não vou usar o termo notáveis, elas são famosas, e tem as pessoas que são autoridades legítimas. Atenção, o que o povo está confundindo, inclusive os crentes, é que eles estão ouvindo voz de quem tem muito seguidor, e deixando a voz da sua autoridade legítima. Se o seu pastor nem tem uma rede social, mas ele é a autoridade, ele é o legítimo sobre você. Isso a gente precisa entender. Não é quem tem muito seguidor que vai ter a direção espiritual para a sua vida. Isso precisa ficar muito claro. E aqui você vai aprender todos os dias sobre isso, sobre essas coisas, tá? Muito bem? Então vamos prosseguir. Vamos lá, gente. Meu Deus do céu. Deixa eu contar um testemunho para vocês. Meu nome é André Ricardo e muito tempo eu fui conhecido como André Ricardo. Na Igreja do Evangelho Quadrangular, ministrei 2 vezes na Convenção Nacional, nas estaduais, todos os estados, várias vezes, como André Ricardo. E hoje, André Rezende. E algumas pessoas estão assim, mudou de nome? Como é que é isso? Não. Meu nome é André Ricardo Rezende de Souza. Mas eu vou te explicar uma história que talvez vai contribuir lá na frente. Vamos lá. No período da escravatura aqui no Brasil, um homem escravo teve 2 filhos. O nome deles, Miguel e Nicanor. Eram crianças quando foi abolida a escravatura. Imediatamente o seu pai os matriculou numa escola só com meninos brancos. Eram os 2 únicos negros da escola. E num regime puxado. Eles estudaram ali, foram um destaque, e eu vou encurtar a conversa. Na formatura deles, os alunos se formando, e eles diziam, fulano nota 10, fulano nota 8, mas não deram a nota dos 2 negros. Por fim, chamaram Nicanor nota 10. Um dos negros tirou a nota máxima. Mas o outro não recebeu a nota, e eles se reuniram e chegaram à conclusão e deram para ele um certificado chamado distinção e louvor, porque ele, além da nota máxima, foi o melhor comportamento da escola. E aí
esse certificado existe. Muito bem, esse Miguel cresceu, se formou, casou-se com uma mulher chamada Elza, também negra, e ela não podia ter filhos, e ele foi vivendo a vida e prosperando, comprou uma casa, enfim, lutando. Até que um dia, chegando do trabalho, deixaram uma menina branca dos olhos verdes na porta da casa dele. Ele pegou aquela menina branquelinha, depois de fazer um carinho, procurou muito, muito quem eram os pais, anunciou em todo lugar, ninguém se manifestou querendo, e ele resolveu registrá-la e criou essa criança, pastor, com escola particular. Pagou escola particular, deu toda a educação para essa moça, e ele bem escurinho mesmo, e ela bem branquinha com os olhos verdes, ele criou ela. Essa moça, depois de mulher, se casou, teve 3 filhos, depois ela separou, e o Miguel criou esses 3 filhos dessa mulher, dos quais eu sou o mais velho. E o nome dele é Miguel Severino de Rezende. Então o nome Rezende é por causa de uma aliança com meu avô, meu pai de criação, meu herói, um modelo, tudo que eu sei de honra, de lealdade, de fidelidade, aprendi com ele, um homem incrível, incrível, incrível. Vamos lá, gente. Quem aqui já ouviu alguém falando mal do seu pastor? Vamos lá, perguntar de novo. Quem aqui já ouviu alguém falando mal do seu pastor? Gente, esse povo é muito santo. Vamos lá. E quem já falou? Ninguém. Aí, vocês são muito ligeiros também. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Números, no capítulo de número 12. Números, capítulo 12. Gente, isso aqui é para a vida toda, viu? Isso aqui é para a vida toda. E amanhã eu vou te dar a bênção do número 9 na Bíblia Sagrada. Você não pode perder, porque você vai ver Jesus aprovando uma aliança sobrenatural que deu vitória, assim, levantou heróis, para você entender que quando você entra no 9, você entra numa coisa chamada dedicação. O número 9 é vinculado à dedicação. Bom, amanhã. Agora vamos lá, Números capítulo 12. Olha só, falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado mulher cuxita. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Completa aí. Mais alto, completa. Ei, para Deus ouvir o teu louvor, você precisa adorar em espírito e em verdade. Para Ele ouvir sua oração, você precisa orar com fé. Mas quando você fala mal de uma autoridade, o primeiro que ouve é Ele, porque foi Ele que nomeou aquela autoridade. Não deu um silêncio? Deu um silêncio de raciocínio agora. Quando a Bíblia diz, o Senhor ouviu, eu fico sempre desconfiado que quando alguém se reúne para falar mal da autoridade, esse fato volta a acontecer. Porque quem nomeou a autoridade foi ele, então ele mesmo se encarrega de saber tudo o que está sendo dito a respeito dessa autoridade. Vamos lá, gente, qual é o melhor pastor do mundo? Chapa a mão no... Não, quem acha que é Jesus? Então, gente, desculpe, vocês erraram. Jesus não é o melhor pastor do mundo. Ele é o melhor do universo e escolheu o melhor do mundo para cuidar de vocês. Então, eu sei que vocês são nobres, eu sei que vocês são educados, mas isso aqui tem que ser na barracada. Quando eu perguntar qual é o melhor pastor do mundo, chapa a mão no peito e grito meu, mas em voz alta. Vamos lá? Qual é o melhor pastor do mundo? Não, você falou, é para gritar. Vamos lá? Qual é o melhor pastor do mundo? Como é o nome dele?
Oi? Onde ele está? Muito bem. Nunca perca o seu pastor de vista. Agora veja. Quem eram Miriam e Arão? Irmãos mais velhos que Moisés. Uns estudos dizem que Arão era o mais novo, mas ele era o do meio. Vamos entender. Quando Moisés nasceu, Miriam tinha 12 anos. Atenção, 12 anos. Quando ele nasceu, houve um infanticídio e, com medo de perder a liderança, Faraó mandou matar todas as crianças dos hebreus de 2 anos para baixo. Muito bem, a mãe de Moisés preservou o menino. E eu falei, qual é o pretexto que essa família usou para não entregar o menino? E eu procurei na Bíblia e achei. Quem quer saber? A Bíblia diz que essa família disse: esse menino é muito bonito para morrer. Então o filho dos outros é feio? Mas não é, irmãos. É porque nós precisamos ter orgulho que não é ruim. Quer ver? Quem aqui é pai e mãe? Só fica com a mão levantada quem tem filho feio. Pronto aí. Você entende? Tem orgulho que não é ruim não, só. Ele é bom. Aí, vamos lá. Eles seguraram Moisés durante um tempo, mas chegou um ponto que não dava mais. O que a mulher fez? Eu estou falando isso aqui para profetizar sobre a sua vida. Ela pegou um cesto, botou um manto hebreu, colocou o bebê ali, levou Miriam e colocou no rio. O rio Nilo era o mesmo rio onde as crianças foram mortas. Os bebês eram jogados no Nilo e eles eram devorados pelos crocodilos africanos do Nilo. Aqueles crocodilos que você vê que ele pega o gnu, pega animais grandes, são os maiores do mundo até hoje. São conhecidos como crocodilos do Nilo. Eles é que devoravam as crianças. No mesmo rio onde as crianças foram jogadas, Moisés foi colocado. Olha só. E aí, a Miriam não podia andar aqui na margem do rio, porque aqueles crocodilos ficam camuflados. O bote dele é certeiro, então ela tinha que dar uma distância. A Joquebede nem quis ver. Ela falou: filha, olha aí mais ou menos para onde vai. E aí ela empurrou o cesto e saiu. Nenhum crocodilo estraçalhou o cesto. Miriam acompanhava o cesto descendo, a correnteza descia, levando o cesto, e ela vinha aos 12 anos e de repente o cesto parou. Ela parou ali, eu fico imaginando ela com aquelas cabelinho amarrado, e o cesto parou. A água continuava a correr, mas o cesto parou. E agora, contrariando a lei de tudo que a gente entende, o cesto começa a subir correnteza acima. Oh meu Deus, gente, olha só, ele começa a subir e ela não tem explicação. Se fosse um adulto ia ficar doido. Ela só acompanhou. E o cesto não foi para a nascente do rio. O cesto subiu o suficiente para poder entrar no palácio. Porque agora segura, não adianta, se Deus tem um plano para a sua vida, onde muita gente morreu, você vai viver. E todo plano para fazer descer não vai funcionar, porque a mão de Deus vai fazer você subir. Pega, aplaude, glorifica, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, aí, meus santos, provei para você que Miriam era a irmã mais velha, mas aqui ela está falando mal de Moisés. Isso significa que quando uma autoridade é nomeada, nem laço sanguíneo, idade e formação justifica você se levantar contra a autoridade. Digamos que exista um pastor de uma cidadezinha bem no interior, ele não tem uma formação a nível acadêmico, mas ele foi nomeado pastor daquela igreja. E alguém ali, talvez 4, 5 pessoas, conseguem se formar, abre um consultório, doutor, abre um escritório, doutor, e vai um ser dentista, o outro médico e o outro advogado. Eles podem questionar o português desse pastor.
Eles podem querer questionar algum raciocínio lógico, mas deixa eu te falar, na verdade eles têm que pegar todo o certificado, o diploma, tudo que aprenderam e se sujeitar à unção daquele simples homem. Por quê? Minha formação não me legitima a falar contra a minha autoridade. Se o seu pastor é mais novo, digamos um rapaz foi ungido pastor, novinho, e tem um ancião na igreja, o ancião precisa se sujeitar àquele pastor. Por quê? Há uma unção sobre ele. Eu estou ensinando Bíblia, isso é para a vida inteira, gente. Agora veja bem, Deus pegou, falou com Moisés. Moisés não estava sabendo de nada, e Deus falou: Moisés, sim senhor meu Deus, chama Miriam e Arão, porque eu preciso ter uma conversa com vocês três lá no tabernáculo. Moisés, de inocente, foi até a tenda de Miriam e disse: Miriam, o Arão estava lá. O Arão, que bom que você estava aí. Os dois estavam falando mal de Moisés, foi no ato. Eu não sei se o pastor já chegou na hora que você estava falando mal dele, mas tem gente que faz até teatro. Ô pastor, que saudade, mentiroso. Aí, irmãos, olha aqui, ó. Quando Moisés falou, a Miriam falou: o que você precisa, Moisés? E aí o Moisés falou: Deus falou para chamar vocês dois, que Ele quer uma reunião conosco lá no tabernáculo. Miriam levantou soberba, dizendo: falei contigo, Arão, que Deus fala comigo também? Eu sou profetisa. E soberba, a soberba dela cresceu. Moisés está inocente, porque às vezes o pastor é o último a saber quando sabe, mas Deus é o primeiro a saber. Futuca o seu vizinho aí e pergunta: você entendeu? Pergunta para outra pessoa: você entendeu? Aí Moisés começa a caminhar com Arão e com Miriam, irmãos mais velhos, quando no caminho, pastor Paulo, Deus falou com Moisés de novo. Deus falou assim: Moisés parou e falou: sim senhor meu Deus. Ô Moisés, eu queria falar com vocês três, mas espera um pouquinho aqui, deixa eu falar só com os dois ali. Moisés, tudo bem. A Miriam estava mais adiantada e falou: o que aconteceu, Moisés? E o Moisés disse: Deus falou que não quer falar comigo, Ele quer falar só com vocês dois. Aí que ela piora. Falei contigo, Arão, que eu sou profetisa e Deus fala comigo, o negócio comigo aqui é forte. E ela piora a situação, entra no tabernáculo e a Shekinah de Deus desceu. Quando a glória de Deus desceu pela primeira vez, Miriam ouviu a voz de Deus dizendo assim: Miriam, se houver profeta na terra, eu falarei com ele por sonhos, visões e enigmas. Repetindo: Miriam, se houver profeta na terra, falarei lá com ele, com você eu não falo mais. Ela foi destituída da profecia. Agora faz um cálculo comigo, vamos pensar junto. Como Deus vai colocar a sagrada palavra dele na mesma boca de alguém que está falando mal de uma autoridade que ele constituiu? Ô pastor, eu ouvi um cara ali, ele falou mal, mas ele prega tanto. Deixa eu te falar uma coisa. Coloquei em um dos meus livros uma história bem interessante. Um pai estava viajando, passeando num sítio, num local de muitas árvores, com o filho dele. E de repente ele falou: filho, fecha os olhos. O menino fechou os olhos e ele falou: agora, filho, só escute e me diga o que você está ouvindo. O menino disse: eu ouço o barulho da água do riacho aqui atrás. Também ouço o barulho do vento batendo no galho das árvores. Papai, eu ouço pássaros cantando. Sim, filho, acabou? Sim. Não, aguça mais o ouvido. Tem algo mais. E o menino ficou parado, respirando a meio pulmão, quando de repente disse: pai, eu ouço uma carroça muito longe. E o pai falou: muito bem, filho, uma carroça, e uma carroça vazia. E o filho perguntou: mas pai, ela está tão longe, como o senhor sabe que ela está vazia? E o pai disse: carroça vazia, filho, faz muito barulho. Tem gente, irmão, que está vazio, só está no barulho. Deus já removeu as coisas, porque Deus não admite alguém falar mal de uma autoridade. Caramba, vocês estão com cara de cálculo.
Está dando para calcular aí, irmão? Ninguém fala nenhum amém, é a espada passando pela costela fora, né? Hein? Aí, deixa eu te explicar. Oh, meu Deus do céu. Aí Deus pergunta: Miriam, se houver profeta na terra, eu falarei com ele por sonhos, visões e enigmas. Mas com Moisés, meu servo, eu falo cara a cara. Ô gente, deixa eu te explicar o cara a cara. Chega aqui um pouquinho, meu santo. Deixa eu te explicar o cara a cara da Bíblia aqui. Olha só o cara a cara. É assim, ó. Cara a cara da Bíblia não é um olhando para frente do outro, não. Esse cara a cara aqui é assim, ó. Fica de frente para mim. Aqui, assim. Isso. O cara a cara ali é assim, ó. Bochecha na bochecha. Porque quando a minha bochecha está na dele, a minha boca está no ouvido dele. A boca dele está onde? No meu ouvido. O que Deus estava falando para Miriam, falou: Miriam, quando Moisés fala, a boca dele está na minha orelha. E quando eu falo, minha boca está no ouvido dele. Você está entendendo, irmão? Ei, o negócio era tão forte que quando Moisés descolava ali, o rosto dele virava lanterna, saia a luz da parada aí. Ei, aí vamos lá. Miriam, como você não teve medo de falar de Moisés, o meu servo? É teu irmão, mas é meu servo. É mais novo que você, mas é meu ungido. Como você não temeu fazer isso? E quando ela inflou o pulmão para responder, Deus, pum, sumiu. E eu questionei, falei: Deus, como isso? O Senhor perguntou, e quando a mulher foi responder, o Senhor desapareceu. Sabe por quê? É porque Deus não quer desculpa de quem fala mal da autoridade, Ele quer arrependimento. E a Miriam ia oferecer desculpa. E quando oferece desculpa, ele se retira. Você entende que ninguém vai precisar sair daqui com peso, mas aliviado. Quando Deus sumiu, ela ficou leprosa, gente. Do alto da cabeça, planta dos pés, a lepra tomou ela. Lepra é imundícia. Em onde tem a presença de Deus, tem pureza. Quando ele se retirou, ela ficou leprosa na hora. Eu perguntei: Deus, por que ela não ficou leprosa na tenda quando falou? Por que ela não ficou leprosa no caminho quando ela vinha? É porque Deus estava dando chance. E por isso eu digo em todo lugar que vou: se você falou mal de uma autoridade, não brotou uma pereba na sua cara, é porque Deus está te dando a oportunidade ainda. Aproveita de hoje. Vocês são muito top, gente. Meu Deus do céu. Vocês riem com... né? Ei, aí o que aconteceu? O Arão, quando viu ela naquele estado, correu em Moisés e disse: Moisés, por favor, Moisés, ora para Miriam ser salva, ela vai morrer, está desenganada ali, ó. E Moisés então não entendia: mas como assim? Eu vim para cá com vocês, vocês estavam sãos, estavam saudáveis. Que conversa é essa? Não, Miriam, Moisés, ora rápido, porque senão ela vai morrer. Não, peraí, Arão, não estou entendendo. Nós viemos para cá juntos. E o Arão teve que confessar, porque nós estávamos falando mal de você. E aí, gente, sabe por que Arão estava com pressa? É porque ele era o próximo da fila. Você entendeu por que ele estava com pressa, né? Agora o detalhe, hein, gente, segura. Arão era crente. Por que o Arão não orou? Senhor, por favor, purifique a Miriam, salve a vida dela da morte. Por que o Arão não orou? É porque, princípio bíblico, isso aconteceu diversas vezes em Israel. Tem um termo aí chamado taberá, incêndio, queimada. Todo o povo que murmurou contra Deus e contra Moisés, Deus não ouvia a oração. Atenção, Arão sabia disso, por isso ele não orou, porque a boca dele estava contaminada por falar mal da autoridade. Ele tinha que ir em quem não tinha se envolvido naquilo. Entende, gente? Tem gente que as orações ficam interrompidas, o louvor não chega lá, a pregação já não é a mesma coisa, porque se envolveu em um ato indevido, em um crime contra a honra. Muito bem, aí quando Moisés orou, Deus, por favor, o senhor tem como salvar a Miriam? Aí Deus falou: como é, Moisés? Você quer que eu salve a Miriam? Sim, senhor, meu Deus. E aí Deus falou: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, ela não ficaria imunda por 7 dias? Sim, senhor, Deus, é o nosso costume.
então que ela seja banida de Israel, do acampamento dos hebreus, até que se cumpra esses 7 dias. Eu fui pesquisar isso, pastor Paulo, como essa questão de cuspir no rosto. Quando uma criança desrespeitava o pai ou a mãe, criança não, mas quando está no nível adolescente, jovem, que grita com o pai, põe o dedo na cara do pai, desafia a bater no pai, porque em Israel se acostuma as crianças nos lugares sagrados. É importante isso, gente, levar para o lugar sagrado. Quem tem um filho aqui que é muito arteiro, faz muita bagunça? Quem tem um filho assim? O filho está levantando a mão do pai ali. Ei, gente, eu ainda não conheci uma criança que fez mais bagunça na igreja do que a minha filha branca. Não conheci. Antes do culto começar, eram bancos, ela passava em cima do banco, embaixo do outro, em cima do banco, embaixo do outro, em cima do banco, embaixo do outro. Eu falei, caramba, ela vai cansar. Culto começava, lá estava ela embaixo do banco, enchia de gente, ela dá licença embaixo, dá licença em cima. Falei, meu Deus do céu, pegava ela, senta aqui, menina! E ela ficava assim, Eu fechava os olhos para adorar, sumia a branca. Irmão, lá em casa tinha uma regra, todo dia o sol nascia, o galo cantava e a branca apanhava. Todo dia. Meus irmãos, eu estava de boa, um irmão chegou para mim e falou, pastor, tem que conversar com a branca. Eu falei, o que foi? Ela está dando tapa nas costas da gente. Eu falei, como assim? Ela deu tapa em você? Quando ele levantou a camisa, estava a mãozinha dela lá. Ela vinha correndo, pulava e chapava raquetada com toda a força. Eu perguntei na igreja, quantos homens aqui, quantos irmãos já levaram um tapa da branca? Todo mundo. Eu falei, meu Deus do céu, gente. Aí um dia eu estava adorando, alguém tocou na minha costela e falou, pastor, vamos ali no estacionamento? Eu falei, o que está acontecendo? A branca. Eu falei, oh meu Deus. Quando eu cheguei lá, pastor, ela tinha escrito nos carros, no plural, nos carros dos irmãos. Meu Deus do céu, gente. Eu bati nela, pastor. Bati de chinela havaiana. Nunca mais você escreve no carro de ninguém, minha filha. Nunca mais você pega pedra e escreve no carro de ninguém. E zanguei com ela. Muito bem, 2 semanas depois, eu estou adorando, alguém tocou na minha costela e falou, pastor, vamos ali no estacionamento? Eu falei, o que está acontecendo? É a branca. Eu falei, não é possível. Quando chegou lá, ela tinha escrito nos carros dos irmãos. E eu falei com ela na hora, filha, eu falei com você para não escrever nos carros. Ô pai, o senhor falou que não podia com pedra, eu fiz com prego. Dois meses depois eu estava lá adorando de boa, alguém tocou na minha costela. E eu falei, o que foi? Estacionamento, pastor, a branca. Eu falei, não é possível, ela escreveu no carro de alguém? Não, pastor, é que a gente está ali, os diáconos tentando segurar ela, ninguém pega. Irmão, quando eu cheguei lá, ela estava em cima dos carros no estacionamento, pulando de um para o outro, ninguém pegava. Mas o lugar dela era na igreja. Não tem negócio de ficar em casa, não. A gente é tentado a deixar filho bagunceiro em casa. Não, é na igreja. Ah, pastor, não presta atenção. Quando você esquecer de uma canção, pergunta para ele que ele vai saber te falar. Ei, era na igreja. A orelha dela está até abanada de tanto eu puxar, mas era lá, ó. Hoje é a melhor pastora do nosso ministério. Então, quando uma criança se levantava dessa forma com o pai, um adolescente, um jovem, o pai cuspia no rosto. Cuspir no rosto não tornava a pessoa imunda, significa contagem regressiva. Deus não vai aceitar você no sagrado. Bagunça ele até aceita, mas rebelar contra a autoridade sobre a sua vida, ele não quer você lá. Aí não. Então o menino tinha que ficar no cantinho do pensamento, para pensar, puxa, eu errei, não foi só contra o meu pai e minha mãe, eu errei contra Deus que colocou eles sobre a minha vida. Olha o que Deus fez com Miriam, colocou ela lá. E por que eu estou falando isso com você? É porque nós precisamos zelar do que a gente fala com relação às nossas autoridades. Amém, meus santos? Pronto, eu tenho 15 minutos e nesses 15 minutos eu quero aproveitar ele te dando uma outra parte muito importante, mas muito importante. Eu vou até evitar de ler todo o texto, mas vai em Números, no capítulo de número... Não, melhor, vou aproveitar os 15 minutos da seguinte forma. Vamos lá. Qual era o nome do diabo lá no céu?
Oi? Todo mundo, qual era o nome do diabo no céu? Lúcifer não existe na Bíblia Sagrada. Não existe. Lúcifer não existe no hebraico, não existe no grego, não existe nem no aramaico, que é a linguagem falada no período do Novo Testamento. Não. Lúcifer foi um apelido dado ao diabo no século IV, mas na verdade ele não se chamava Lúcifer. Segundo o profeta Isaías, ele era chamado de Ben-Shahá. Diga, Ben-Shahá. Vamos lá. Ben-Shahá é a junção de duas palavras hebraicas. Ben significa filho. Exemplo, Benjamim, filho da minha mão direita. Ben-Noni, filho da minha aflição. Então a palavra Ben significa filho. Shahá significa honra, glória, brilho da alva, alvorecer. Então tem a ver com honra, alguma coisa a ver com honra. Vamos lá, traduza para mim Ben-Shahá. Oi? Filho da honra. E ele foi o primeiro a trazer desonra para a terra. Nesse 9º aniversário, nós seremos os filhos da honra nesse lugar. Oh meu Deus, eu vou tentar de novo. Nós seremos os filhos da honra na Ieque Península. E aí eu vou te explicar como acontecerá isso. Veja bem. Pronto. Ben-Shahá significa? Aí ele se rebelou contra Deus, quis ser semelhante ao Altíssimo. Eu acho a Bíblia tão linda, porque ele diz assim: subirei nas alturas e serei semelhante ao Altíssimo. Ele fez isso e caiu, ficou deformado. E Deus, quando foi fazer a gente, falou assim: façamos o homem a nossa imagem e a gente não fez nada para ser igual a Deus, e Deus nos fez igual a Ele. O diabo está morrendo de raiva, eternamente morrendo de raiva, porque ele lutou para ser o que nós somos. Aí, veja bem, ele tenta e cai. Na sua queda, ele leva a terça parte. Quem está estudando aí me ajuda. Terça parte é o todo dividido por 3. O todo dividiu por 3, uma parte dessa é a terça parte. Eu vou nos lugares, a pessoa fala: pastor, tem muito demônio. Tem demônio para um lado, para o outro. Eu falo: é verdade, tem muito. Mas fique tranquilo, para cada demônio tem 2 anjos, meu querido. Um segura e o outro bate. A vitória é sempre de quem está em aliança com Deus. Aí veja, ele levou. Agora vai, responde, me ajude gente, me ajude. Rebelde da rabada. Oi? Rebelde da o quê? Está na Bíblia isso? Tá, a Bíblia diz que o diabo com a sua cauda arrastou a terça parte. Quando uma pessoa fraca de aliança sai da igreja, ele só não tem aliança, mas quando um rebelde sai, ele fica tentando levar você. Ele fica conectado, ele fica tentando envenenar você. Ou seja, ele só está repetindo o que Satanás fez um dia. Aí veja, ele sai, tira a terça parte. E quando ele cai, é interessante que a queda dele, Deus podia dizer: sai, e todos os demônios saírem. Todos saírem. Aí eu achei legal uma colocação de um pastor, que demônio é anjo com a cobertura errada. Muito forte. Demônio é anjo que se uniu ao rebelde. Se anjo se uniu ao rebelde, virou demônio, e gente que se une ao rebelde vai virar o quê, hein? Vai. Aí, pensa bem, querido, Deus chamou Miguel, disse: Miguel disse: sim, senhor, pode haver desonra no nosso meio? Não, senhor, eu lhe autorizo, tire toda a desonra daqui. Agora vamos lá, existe uma hierarquia celestial por revelação bíblica. Vamos lá, gente? Assim, ó: serafim, querubim, arcanjo e anjo. De novo: serafim, querubim, arcanjo, anjo. Satanás era um querubim da guarda ungido. Haviam outros querubins que não caíram. Deus podia chamar um serafim que estava hierarquicamente acima. Deus podia chamar outro querubim que estava com um nível de igualdade. Mas ele foi chamar logo Miguel, que era um arcanjo. Na linha hierárquica ele estava abaixo. Sabe o que significa? Quando alguém se rebela, Deus dá mais valor a quem ficou firme. Ele autoriza quem ficou firme, e essa pessoa é autorizada. Olha só, isso é uma humilhação para o Satanás. Ele foi expulso por um arcanjo.
Pronto, ele caiu na terra. Quando ele caiu, ele perdeu o título de filho da honra. Ben Shahá significa filho da honra. Caiu, passou a ser chamado no hebraico Satanás, no grego diabo. Ambos significam a mesma coisa, adversário. Pronto, então vamos ficar com o diabo. O nome dele lá no céu, Ben Shahá, significa filho da honra. Ele caiu, virou diabo, que significa adversário. Vamos todo mundo? Vamos lá. Qual o nome do diabo lá no céu? Não, gente, vamos fazer um teste aqui. Todo mundo, viu? Não faz mímica não, tá igual novela mexicana. A voz já acabou, tem gente balangando o beiço. Vamos lá. Como era o nome do diabo lá no céu? Pode falar alto, fica com medo não. Se aparecer, você pisa nessa praga aí. O nome é Ben Shahá, significa filho da honra. Ele caiu, virou diabo, que significa adversário. Vamos lá, rapidinho. Como é o nome do diabo lá no céu? Significa? Ele caiu, virou? Que significa? Quantos filhos da honra nós temos aqui? 3. Vamos lá. Aí depois aumenta. Olha só, gente, que coisa interessante. Quando ele caiu, Deus não desiste do plano dele. Muita coisa pode dar errado, mas Deus não desiste do plano dele. Ele resolve mandar o próprio filho para a terra ensinando o caminho da honra. E quando ele diz, honra teu pai e tua mãe, ele está dando um golpe em Satanás, porque foi o primeiro filho da honra que desonrou, e agora ele deu ordem para toda a humanidade, honra pai e mãe, porque ele desonrou, caiu, se você honrar, você vai subir. Meu Deus do céu, hein? Vamos lá. Aí, quando Jesus vem para a terra, ele não traz nenhum anjo, gente. Olha para mim, meu Deus. Satanás saiu, tirou a terça parte, porque o rebelde quando sai leva. Jesus veio e não trouxe nenhum anjo. Se você ler a Bíblia, os anjos aparecem, servem ele e saem. Ele não tirou do céu, ao contrário, ele está na terra enchendo o céu. A grande diferença de Satanás e Jesus é essa: os dois vieram do céu, só que um saiu em rebelião e o outro veio em missão. Aí, se a gente diferenciar isso, tudo vale a pena. Vamos lá? Ele veio na terra, se liga, vamos lá. Como se faz o soro contra o veneno de cobra? Com o próprio veneno. Vamos entender isso aqui? O processo é o seguinte: colhe-se o veneno da víbora, depois numa seringa injeta esse veneno no animal grande, num cavalo, por exemplo. Esse cavalo fica muito ruim, passa mal, desenvolve íngua e ele é deixado ali. Ele é até cuidado, mas ele é deixado. Depois de um tempo esse cavalo fica em pé, ele começa a tropar, ele começa a correr. Quando ele está são, aí tira-se um pouco do sangue do cavalo e separa os anticorpos que o organismo do cavalo preparou para combater aquele veneno. Os anticorpos do cavalo é o soro que vai curar o homem quando tiver uma víbora daquela raça. Todo mundo entendeu? Então, quando descobriram isso, a Bíblia já estava na frente há muito tempo. Porque a Bíblia diz que a serpente original se chama diabo, Satanás. E ela tem um veneno que se chama pecado. E o salário do pecado? Mata. Bom, então, a serpente original tem um veneno que se chama pecado e mata. Mas Jesus na cruz levou sobre si todos os nossos. Pecado é o que da serpente? Veneno. Então, enquanto o veneno entrava nele, aleluia, aí tem que aplaudir de novo, porque o sangue que nos purifica de todo pecado descia. Tem que glorificar muito forte, irmão. Meu Deus, porque o que usaram para chegar no soro contra o veneno da serpente, Jesus já estava fazendo isso conosco. Agora veja, vamos lá, todo mundo bem forte. Como era o nome do diabo lá no céu? Não, assim você falou, tem que ser Ben Shahá. Vamos lá? Como é o nome do diabo lá no céu? Ben Shahá. Significa? Ele caiu, virou? Significa? E quantos filhos da honra nós temos aqui? Não valeu. Como que você acaba de receber um título? Porque Jesus, quando veio na terra, ele veio como unigênito, o único gerado. Depois de derramar o seu sangue, ele virou o primogênito, o primeiro de muitos. Ele nos deu o título de filho da honra
E eu acabo de receber esse título e falo, eu. Tem que ser assim, ó. Pular e aplaudir. Muito bem, gente? Rapa a goela, vai. Vou perguntar. Tira a bolsa do colo, hein? Vamos lá. Qual o nome do diabo lá no céu? Significa? Ele caiu, virou? Significa? E quantos aqui são filhos da honra? Pode ficar de pé. E agora nós vamos entrar no nível de aliança. Amanhã a ministração é dedicação. 9 na Bíblia fala da dedicação. É uma aliança que levanta heróis. Mas agora nós precisamos entender 3 coisas. 3 coisas. Primeiro, eu sou a sombra do Todo-Poderoso. Eu tenho que ter uma aliança de segui-lo. Segundo, não posso falar mal da minha autoridade. Eu preciso ser leal. Terceiro, eu sou filho da honra. E filho da honra traz honra para casa. Por favor, levante uma das mãos e ore comigo. Diga, Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Faz de mim filho da honra. Põe guarda nos meus lábios, para que eu nunca fale contra o meu pastor. Deus, obrigado pelo privilégio do Senhor me fazer a tua sombra. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte. Bem forte. Último ato de hoje. Vamos lá? Qual é o melhor pastor do mundo? Nós vamos fazer um acordo. Nós vamos fazer uma confissão coletiva. Você vai repetir comigo coletivamente. Porque aí, mesmo que você não tenha falado mal, tem problema não. Vamos confessar coletivo, que aí o rebelde fica no meio e não fica sem graça. Vamos lá? Qual é o melhor pastor do mundo? Como é o nome dele? Onde está? Aponta na direção dele e diga, meu pastor, me perdoa por ter participado de conversas indevidas, de falar mal do Senhor pelas costas. Me perdoa, pastor, por concordar com pessoas perversas que falaram contra os seus projetos. Nunca mais eu farei isso. Por favor, me perdoe. Viu como ficou fácil? Todo mundo fala. Aí, ó, vou entregar a palavra agora. Segura. Isso aqui não é para envergonhar ninguém, viu, gente? Se alguém aqui, por acaso, é com muito amor que eu falo, falou mal do pastor, caiu nesse erro, tenha hombridade. Vá na pessoa que você falou mal e diga, olha, eu não sabia, me perdoe por isso, mas eu nunca mais falarei mal do meu pastor. Eu retiro aquelas palavras. Vá na pessoa. Isso aqui não é para você sair daqui acusado, é para você sair daqui aliançado. Amém? Levanta a sua mão e diga, eu sou aliançado com a IEQ Península. Aplaudindo ao Senhor, Deus abençoe.